E aí pessoal, tudo bem? Vamos estudar juntos a matéria chamada de moluscos, falando especificamente da classificação. Nos vestibulares, essa questão da classificação não cai muito, costumeiramente não cai, mas se aparecer o item lá, né, vale a pena dar uma olhada aqui então. Olha só, nós temos a classe monoplacófora, cujo principal representante é a neopilina. O que nós temos que saber do monoplacófora? Vamos pela própria etimologia da palavra. Parece bem óbvio isso, né? Não precisa de alguém estar falando aqui, mas se você for pela etimologia da palavra, você vai decodificando todas as classes. Então eu tenho uma única placa, e essa placa ela é de calcário, é uma única placa de calcário. Olha só, na verdade a gente não chama de placa, a gente chama de concha. Então nós temos uma concha calcária que cobre o pé e a massa visceral, porque a gente sabe que o molusco é constituído de 3 partes, né? Aqui o pé, massa visceral, cabeça, pé e massa visceral. E no caso, essa concha calcária, ela cobre tanto o pé quanto a massa visceral, tá? Como se fosse literalmente uma placa. Aí, nós temos a outra classe, que é a poliplacófora ou ainda anfineura. Então, lá no item de somatória, poliplacófora ou anfineura, né? Você vai falar, não sei, é a mesma coisa, poliplacófora ou anfineura. E qual que é o principal representante do poliplacófora? Lembra dos quítons. Os quítons, né, são os representantes aí dos poliplacóforas. Então, o que nós vamos ter? O corpo é coberto por 8 placas calcárias articuladas. Você sabe que são várias placas porque é poliplacóforas. Mas são quantas placas? São 8 placas calcárias articuladas. Então tem 1, 2, 3, 4, até chegar à 8ª placa. Então são 8 placas calcárias que estão articuladas entre si. Então 8 placas calcárias articuladas, poliplacófora. Vale lembrar que esses poliplacóforas da vida, eles se alimentam de algas. Pega uma alguinha aqui, outra ali, raspando a superfície de rochas. Então alimentam-se de algas e sempre estão raspando a superfície de rochas. Lembra lá do monoplacófora, qual que é o principal representante? Neopilina. E aqui do poliplacófora, o principal representante são os quítons. Vale lembrar que tanto os mono quanto os poli são exclusivamente marinhos. Você não vai encontrar na água doce, você não vai encontrar em ambiente terrestre. São exclusivamente marinhos. Tá? O gastrópoda é o único que consegue ser flexível, consegue ficar nos 3 ambientes não ao mesmo tempo, mas que tem, né, assim, a possibilidade de ficar nos 3 ambientes: ambiente marinho, aquático e terrestre, tá? E aí, nos gastrópodes, quem são os principais representantes? Caramujos, caracóis, lesmas, tá? E o que acontece? A maioria possui concha. Gastrópode pode ter certeza que a maioria possui concha. A massa visceral está em cima do pé. Então eu tenho o pé aqui, vamos supor que minha mão seja o pé, né? Então eu tenho o pé e a massa visceral está em cima do pé nos gastrópodes. E aqui os pelecípoda ou bivalvia, né? Então nós já vimos os poliplacóforas, monoplacófora e os gastrópodes. Agora nós vamos ver os pelecípodas ou bivalve. Então, se aparecer lá no item somatório, no seu vestibular, os pelecípodas também são chamados de bivalves. Sim, vai pela própria etimologia da palavra. Se é bivalve, então tem que ter 2 válvulas. E essas 2 válvulas, elas são articuladas. Então, nós temos 2 válvulas articuladas. Outra coisa, os bivalves são filtradores. Eles apresentam, né, o corpo afilado, porque eles vivem enterrados, literalmente, tá? Como se fosse um machado. E os principais representantes, ostras, mariscos e mexilhões. Falou ostras, mariscos e mexilhões, estamos falando dos bivalves. Ostras, mariscos e mexilhões, lembre-se sempre, são os bivalves, tá? Escafópoda é o dentálion. O dentálion é o principal representante do escafópoda. E são exclusivamente marinhos. Os escafópodas também são exclusivamente marinhos. A concha é oca.
e é aberta nas extremidades. Lembra o dente de elefante, tá? Bom, e por último, para finalizar, o cefalópoda. Lulas, polvos e náutilos são exclusivamente marinhos também os cefalópodas. A concha é externa e espiralada. A concha é externa e espiralada. Bom, nos náutilos, tá? Isso é nos náutilos. A concha é externa e espiralada nos náutilos e é interna nas lulas, tá? E inexistente nos polvos. A cabeça liga-se ao pé e este tem tentáculos fortes, tá? Muito obrigado.